Olá, bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Nessa aula a gente vai aprender algumas proposições condicionais que são obtidas a partir da própria proposição condicional, né? Então a gente vai iniciar, né, explicando que qualquer que seja uma proposição condicional, sempre podemos associá-las a outras três proposições condicionais mínimas, né? Que a primeira é chamada de proposição recíproca, a segunda é chamada de proposição inversa e a terceira é chamada de proposição contrapositiva. A proposição recíproca de se P então Q é a proposição da forma se Q então P. Ou seja, nós temos se antecessor então consequente e invertemos para se consequente então antecessor. Exemplo: se hoje é sábado, então amanhã é domingo. Nós observamos que o antecessor é hoje é sábado e o consequente é amanhã é domingo. Correto? Então a gente, para obter a proposição recíproca, a gente vai colocar se amanhã é domingo, então hoje é sábado. Outro exemplo: se sou carioca, então sou brasileiro. O antecessor, né? O antecedente é se sou carioca e o consequente é sou brasileiro. Então, se a gente pensar na proposição recíproca dessa proposição condicional, a gente vai ter se sou brasileiro, então sou carioca. A proposição recíproca não é necessariamente equivalente à expressão condicional. Por quê? No primeiro caso, isso é válido. Se hoje é sábado, então amanhã é domingo. É válido a gente pensar se amanhã é domingo, então hoje é sábado. Mas se sou carioca, então sou brasileiro, o que acontece no segundo exemplo, nós não podemos, a partir do condicional se sou brasileiro, chegar à conclusão que eu sou, tá certo? Eu posso ser brasileiro e não ser carioca. Proposição inversa, o segundo tipo de proposição condicional que a gente vai obter a partir de uma proposição condicional qualquer. A proposição inversa de se P então Q é a proposição se não P então não Q. Ou seja, nós invertemos, né? Nós negamos, né? Invertemos o valor lógico da proposição antecessor e usamos o se então e invertemos o valor lógico da proposição consequente. Por exemplo, se hoje é sábado, então amanhã é domingo. O antecessor, o antecedente é se hoje é sábado e o consequente é amanhã é domingo. Como é que eu obtenho a proposição inversa? Se hoje não é sábado, então amanhã não é domingo. Exemplo 2. Se sou carioca, então sou brasileiro. Como é que eu obtenho a proposição inversa dessa proposição condicional? Se não sou carioca, então não sou brasileiro. Se a gente observar a primeira proposição condicional, é verdade, né? O fato de hoje não ser sábado, eu posso concluir que amanhã não é domingo. Agora, esse segundo condicional aqui já não é verdade, né? O fato de eu não ser carioca não significa que eu não sou brasileiro, tá? O que a gente pode falar mais uma vez é que a proposição inversa não é necessariamente equivalente, não é logicamente equivalente à expressão condicional. Vamos para o terceiro e último exemplo, né? O terceiro e último tópico da nossa matéria. Proposição contrapositiva. A proposição contrapositiva de se P então Q é a proposição da forma se não Q, então não P. Por exemplo, se hoje é sábado, então amanhã é domingo. O antecessor, o antecedente é se hoje é sábado e o consequente amanhã é domingo. Como é que eu vou obter a proposição contrapositiva? Se amanhã não é domingo, eu inverto, né? Então hoje não é sábado. Eu inverto e nego. Se sou carioca, então sou brasileiro. Se não sou brasileiro, então não sou carioca. Observe o primeiro exemplo. Se amanhã não é domingo, então hoje não é sábado. Isso é verdade, né? O fato de amanhã não ser domingo, eu posso concluir que hoje não é sábado. Agora, se não sou brasileiro, eu também posso concluir que eu não sou carioca, né? Ou seja, aí nós temos uma relação muito forte, né? Que a proposição contrapositiva
ela é logicamente equivalente à expressão condicional. Ou seja, sempre quando eu tiver uma expressão condicional, eu posso escrevê-la da forma contrapositiva e manter o valor lógico verdade ou falsidade da proposição condicional. Então, a gente tem aqui uma tabela da verdade da proposição condicional e da proposição recíproca, né? Então, nós temos aqui as entradas possíveis para P e Q, né? A proposição P e Q sendo as duas verdadeiras, as duas sendo falsas e apenas uma delas sendo verdadeira e a outra sendo falsa. O não que é a negação da coluna P. Então aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O não que é a negação da proposição que. Então aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Aqui vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Se P, então que, eu vou imaginar uma seta daqui para cá, certo? Então V leva V, vai dar V. Se V, então F, é F o resultado. Se F, então V, é V. E se F, então F, é V, pela tabela verdade da expressão condicional. Vamos imaginar agora uma seta partindo daqui para cá, né? A única coisa que vai ser falsa é quando o que for verdadeiro e V for falso, que é esse caso aqui, ó. O restante vai ser tudo verdadeiro, que está aqui. Se não que, então não P, é uma seta partindo daqui para cá, que só vai ser falso aqui, né? Quando não P for verdadeiro e não que for falso, que está aqui. E o contrário é uma seta partindo daqui para cá, que só vai ser falso aqui, né? Ora, se você observar a coluna se P, então que, é igual à coluna se não que, então não P, correto? Ó, essas duas colunas aqui. Da onde eu posso provar, né? Que eu posso afirmar com toda certeza, sem nenhuma dúvida, que a proposição se P, então que, é logicamente equivalente a se não que, então não P. Quando isso acontece, pessoal, a gente escreve dessa forma aqui, ó. Se P, então que, é logicamente equivalente a se não que, então não P. Por exemplo, dado uma proposição condicional qualquer, sua recíproca não é logicamente equivalente. Sua inversa também não é logicamente equivalente. A gente acabou de ver isso nos slides passados. Mas sua contrapositiva é sempre logicamente equivalente. Ou seja, se P, então que, é logicamente equivalente a se não que, então não P. Vou dar alguns exemplos. Exemplo 1. A proposição condicional é: como respeito à liberdade de expressão, não sou a favor da censura. Então, como é que vai ser se não que, então não P? Se sou a favor da censura, a negação do consequente, então não respeito a liberdade de expressão. Tudo bem? Exemplo 2. Se Ana nasceu em Curitiba, então Ana é paranaense. Como é que eu acho a contrapositiva? Se Ana não é paranaense, então eu posso concluir que Ana não nasceu em Curitiba. Então, Ana não nasceu em Curitiba. Terceiro e último exemplo. Se sou palmeirense, então não sou campeão mundial de futebol. Como é que eu posso obter a contrapositiva? Se sou campeão mundial de futebol, então não sou paranaense. Para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai ter que ver a negação da proposição condicional como um todo, né? Se eu tenho uma proposição condicional, como é que eu nego essa proposição condicional? Eu nego essa proposição condicional através da proposição P e não que, né? Que seria o antecessor ser verdadeiro e o não que era falso, ser verdadeiro. Porque numa conjunção, os dois têm que ser verdadeiros, né? Então, o que acontece? Se está chovendo, então existem nuvens. Como é que eu nego essa frase? Como é que eu nego essa frase aqui, ó? Do jeito que está escrito aqui. Está chovendo e não existem nuvens. Se você observar, quando você monta a tabela verdade, eu vou deixar isso como exemplo para você fazer, você observa que as duas colunas, né, essa coluna da negação do condicional se P, então que, é logicamente equivalente
a coluna do P e não Q, tá? O P e não Q acontece quando você tem P e não Q, são ambas verdadeiras, que é nesse caso aqui. Somente aqui que vai ser verdadeiro, o restante vai ser tudo falso. Tá certo? Então, dada uma proposição condicional qualquer, a sua recíproca não é logicamente equivalente. Sua inversa também não é logicamente equivalente, mas sua contrapositiva é sempre logicamente equivalente. Ou seja, a negação de um condicional qualquer é logicamente equivalente à conjunção do antecessor e a negação do consequente. Exemplo 1. Se Ana nasceu em Curitiba, então Ana não é paranaense. Qual é a negação desse condicional? Ana nasceu em Curitiba e Ana não é paranaense. Se sou palmeirense, então não sou campeão mundial de futebol. Qual é a negação desse condicional? Sou palmeirense e não sou campeão mundial de futebol. Esse é um exercício, né, que a gente deveria fazer, né? E eu vou deixar para vocês fazerem e entregarem na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.